Então nós vamos falar sobre o lugar da escuta na ética e na compliance a partir deste livro. A ética, na verdade, existe na relação e compromete-nos a refletirmos o tempo todo sobre quem somos e como somos, o que fazemos e como fazemos. Neste sentido, este livro espelha, na verdade, esta definição de ética, porque convoca os autores e os gestores entrevistados. Vou-me pôr um bocadinho mais alta. Obrigada, Helena. Convoca os autores e os gestores entrevistados a refletir sobre estas dimensões da nossa vida com sentido humano. O que somos, quem somos, como somos, o que fazemos, como fazemos e por que fazemos. E, portanto, este livro, que foi escrito dialogicamente, materializa em si mesmo, quer no conteúdo, quer na forma, as condições necessárias ao pensamento ético. Não há ética sem relação, não há ética sem diálogo. As conversas foram conduzidas de forma excelente por Manuela Silva, que está aqui connosco e a quem agradecemos o facto de ter permitido que este livro acontecesse. Só para contextualizar, este livro surge na sequência de outros livros da coleção de Fórum de Ética. Em 2023, Ética e Trabalho Híbrido. Em 2024, Ética e Diversidade Geracional. E agora, em 2025, Ética e Compliance, Vozes e Histórias de Gestores. Portanto, trata-se de um livro construído com base em conversas e com base em textos de especialistas e de pessoas que refletem sobre estas temáticas, que foi conduzido de forma excelente por Manuela Silva, atualmente consultora sénior de Fórum de Ética da Católica Porto Business School, provedora de ética e com experiência enquanto provedora de ética e diretora do Gabinete de Ética da EDP entre 2019 e 2024. E estas conversas deram voz a responsáveis de organizações de setores diversos que enfrentam novas realidades. José Teixeira conseguiu sintetizar muito bem essas novas realidades, procurando perceber de que maneira as suas políticas de ética empresarial sobrevivem ou mesmo se fortificam neste novo mundo. Então, qual foi o roteiro das conversas? Para despertar curiosidade e convidar-vos a ler o livro. Qual é a importância da ética no mundo de hoje e da compliance? Uma destas áreas permite-nos atingir um standard de comportamentos mais elevado do que a outra, ética e compliance, qual e porquê? Como é que vê a coexistência das áreas da ética e da compliance numa organização? Qual é o perfil pessoal e quais são as competências que considera mais adequado para o desempenho de funções na área da ética e da compliance? E que fatores críticos de sucesso identifica para a obtenção dos objetivos definidos na sua organização para estas áreas, nomeadamente no que diz respeito ao programa de ética ou de ética e compliance. Depois há uma pergunta muito interessante, que é: que perguntas não fizemos que deveríamos ter feito? E temos aqui algumas. Como alinhar os princípios éticos com a estratégia de negócios? Talvez tenha sido uma pergunta que nos ficou aqui a suspensa durante esta tarde. Quais são os principais desafios de implementação de uma cultura ética sustentável numa organização composta por diferentes negócios, setores de atividade e nas organizações que operam em mercados globais e multiculturais? Que papel desempenha a tecnologia no reforço da ética da compliance? Esta é uma pergunta que me interessa particularmente. E como medir os resultados dos programas de ética e compliance? Que indicadores podem ser utilizados para avaliar o impacto e identificar oportunidades de melhoria contínua? Eu trouxe aqui alguns excertos. Um deles refere-se precisamente ao conceito. O que é que dizem as palavras, não é? E recordando a tragédia de Shakespeare, what's in a name? Será que o nome muda a realidade das coisas? Ou as coisas são sempre as coisas, independentemente do nome que usemos para as designar?
A ética permite-nos atingir um standard de comportamentos mais elevado porque assenta em valores intrínsecos e escolhas conscientes que ultrapassam as exigências legais ou regulamentares. E, portanto, estamos aqui a procurar fazer uma destrinça entre o que é ética e o que é compliance. Enquanto a compliance estabelece a base mínima aceitável para operar dentro da legalidade, a ética desafia-nos a ir mais longe. E penso que ficou hoje claro como a ética nos desafia a ir mais longe pelas mesas redondas e pela primeira intervenção de José Teixeira. Na nossa empresa, embora seja pequena, a ética sempre foi o nosso compromisso com o futuro. 60 anos depois, continua a ser a ética que nos define. É a principal razão pela qual estabelecemos parcerias com os nossos clientes. E temos aqui 2 testemunhos, de João Gunter Amaral, da Comissão Executiva e da Comissão de Ética da SONAI, e Ana Vasconcelos, que tivemos o prazer de ouvir nesta mesa redonda. E agora? Pensando no conceito de cultura ética que o Fórum de Ética tem promovido e que tem estas dimensões, o programa de ética, os valores éticos e a liderança ética, a pergunta que também foi colocada às pessoas que participaram nestas entrevistas foi precisamente como é que esta cultura ética é construída e preservada ao longo do tempo. Miguel Setas, ex-membro da Administração Executiva da EDP, partilha algumas ideias interessantes. Eu continuo a acreditar muito que construir um edifício ético robusto é um investimento que se paga. E que se paga com robustez, com solidez nas organizações e com perenidade. A ética, a gestão da ética está associada a algo que todos nós queremos nas nossas vidas corporativas, que é a longevidade de uma organização. E qual é a responsabilidade que a liderança nos traz? Transformamos o mundo e não estamos apenas ao serviço de um acionista para produzir resultados financeiros. O Pedro Almeida compartilhou também esta ideia connosco. Ou seja, ser líder significa muito mais do que isso. Também tem de produzir resultados financeiros, mas acima de tudo sou um agente de transformação da sociedade. A ideia do ativismo e da responsabilidade social. O livro, para além destes testemunhos, tem depois uma parte muito interessante que é uma outra pessoa que esteve presente nas conversas conduzidas pela Manuela Silva, a Helena Gil da Costa, que foi a escutadora de histórias e que fez uma leitura diferente das histórias contadas, nomeadamente do dito e do não dito nessas entrevistas, e, portanto, na verdade, permitiu ver a realidade do avesso, dar espaço à imaginação, construir valores de modo intersubjetivo, ou mostrou como é possível construir valores de modo intersubjetivo e como é possível desenvolver a empatia e reinventar a linguagem. Então, o que dizem as histórias escutadas? Há várias questões que a Helena vai colocando à medida que houve estas conversas. A primeira questão é quem? Que, aliás, foi uma das tónicas na intervenção de José Teixeira. Quem? A importância do quem. Estes testemunhos não estão assinados, portanto, eu não sei quem os disse e vou apenas ler o conteúdo. Nós somos nós, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nós temos a nossa pessoa, somos os mesmos em todos os setores onde estivermos. Aprendi que a minha conta corrente... agora já sei quem disse. Agora já sei quem disse. Aprendi que a minha conta corrente é com o universo e com a nossa empresa também. Depois há uma outra pergunta. Para quê? Escolhemos os nossos clientes sempre primeiro pela ética. Também acho que já sei quem é que disse isto. Eu escolhi ad hoc, mas já percebi que não foi assim tão aleatório como isso. Se os nossos valores se cruzarem, nós avançamos com o parceiro. Se os nossos valores não se cruzarem, nós paramos logo ali as relações comerciais. E esta ética vê-se cada vez mais nos momentos de crise. Depois temos o porquê. Se queremos ser agentes de mudança, é pelo exemplo. Em casa de ferreiro não é espeto de pau. Em casa de ferreiro é o melhor ferro, o mais bem fundido, porque temos de ser orgulhosos do que fazemos e todos os dias contam. Esta é particularmente impactante. Depois a pergunta como? Como é que se faz?
Esta conversa obrigou-me a uma grande reflexão. Foi duro. A ética, de facto, não é um lugar de conforto. Também o pode ser, mas é um lugar de inquietude e de sair da zona de conforto. Aquilo que vos peço é que atuem enquanto trabalhadores da mesma forma que vocês atuam no vosso dia-a-dia, enquanto pais, enquanto pessoas normais, que é o que que é o que vocês ensinam aos vossos filhos. A empresa é o que nós somos. Se temos um determinado comportamento na vida, é esse comportamento que nós queremos que a empresa tenha. O quê? Passar de uma organização que é competente para uma organização que é exponencial, de uma organização que cumpre o orçamento, para uma organização em que as pessoas estão motivadas, galvanizadas, energizadas, têm brilho nos olhos, querem conquistar e em que o que os move é um senso de união, um senso de propósito, uma vontade de transformar o mundo. Isso só vem por uma mudança cultural, vem por uma mudança interior, que foi aqui referido pelo Pedro, pelo José Teixeira e por todos os que participaram nesta tarde de reflexão. E termino com 3 pilares deste livro, na minha leitura, que pode não ser a vossa. Um dos pilares é a homenagem à preservação da humanidade, a humanitude do humano. E Helena Gil da Costa diz, no final da sua função de escutadora de histórias e quando registra aquilo que ouviu, acredito que uma mensagem final deste longo arrazoado só pode mesmo vir das últimas palavras que o Papa Francisco nos deixou a todos, a cada um, na bênção Urbi et Orbi, que o princípio da humanidade nunca deixe de ser o eixo do nosso agir cotidiano. E é curioso porque a Helena acabou de escrever no dia em que o Papa Francisco partiu, e, portanto, registou este ensinamento. Depois, um outro pilar do livro, mais subtil, talvez mais difícil de encontrar, mas que está presente em todas as entrevistas, para quem as souber ler, é a poesia. E o Henrique Manuel Pereira, que não está cá hoje, infelizmente, mas que nos deixou textos tão bonitos, escritos no livro e também nesse pequeno papel que nós recebemos hoje quando entramos aqui, o que resta do humano no mundo desumanizado. Na resposta, inscreve-se uma multidão de poetas, como se a poesia fosse resgate ou último lugar onde ainda é possível levantar a pergunta sem que se transforme em retórica. E por último, e presto aqui uma homenagem muito grande à Helena Gonçalves, porque quem trabalha com ela sabe como ela é motor, energia, nunca nos deixa parar. Sem ela nada disto era possível ao longo deste tempo todo, e eu entrei já à tarde no comboio. Pensar com e não apenas sobre ética. Este livro com história concretiza o propósito do Fórum de Ética, promover a ética organizacional através da troca de experiências, da reflexão conjunta e da criação e partilha de conhecimento. E porque vou passar agora a palavra à Helena, e porque nós, na verdade, temos o Fórum de Ética tem trabalhado neste sentido de cada livro que termina é o início de um próximo. Gostava de citar aqui Virgílio Ferreira, que aliás é citado também pelo Henrique Manuel Pereira, porque uma vida humana, como ela, é intensa. Porque o que nela acontece não é o que nela acontece, mas a quantidade de nós que acontece nesse acontecer. E, na verdade, estes livros são feitos disto, são feitos do que nós deixamos que nos aconteça e do que a quantidade de nós que acontece nesse acontecer. E se nós formos capazes de plantar esta semente e deixá-la crescer, eu penso que o futuro da ética será muito mais concretizável e menos retórico. Helena, passo a palavra porque sei que tenho aqui um desafio para lançar às pessoas que estão aqui presentes e obrigada.